Para surpresa, num total de 0 pessoas, o São Paulo não vence em Itaquera. Também não perde. Um bom tempo São Paulo não perde. Um bom tempo temos empate em Itaquera. Mas o São Paulo não consegue descabaçar. O São Paulo não consegue vencer a primeira vez em sua história no Itaquerão. Quando é que isso vai acabar? Não se sabe, né? São Paulo jogou parte do jogo bem, parte deixou o Corinthians à vontade porque não quis mais agredir o Corinthians, sabe-se lá qual o motivo. Pela parte corintiana também, assusta-se muito em mais um clássico a inoperância total do time corintiano. Simplesmente não joga. Contra o Palmeiras, perde de 2-1, jogou no Allianz Parque. Teve aquela desculpa, não, mas é clima conturbado, no campo adversário, grama sintética. O São Paulo também adora usar esse álibi. Meu Deus do céu, atrapalhou o meu time. Se você não joga nem na grama, não vai jogar nem em tapete, você não joga em lugar nenhum. Joga em Itaquera contra o São Paulo, também não joga nada. Então, o problema do Corinthians não é estádio, não é gramado, não é que o time é ruim. Tem algumas peças boas que ainda salvam o Corinthians de uma tragédia maior, mas o time é fraco. O time, a composição do 1 ao 11 é fraca. E mesmo assim, o São Paulo não soube matar o jogo. Teve a faca e o queijo na mão para poder vencer o Corinthians. Não conseguiu. Mas sim, teve o São Paulo um pouco mais, o Corinthians menos, mas tivemos pontos positivos, tivemos pontos negativos desse jogo. De certo ponto até interessante, mas na primeira etapa, quando o São Paulo se permitiu querer jogar, eu achei legal o primeiro tempo, gostei de ver. Segundo tempo, aquela coisa do São Paulo baixou a guarda, o Corinthians covarde não foi à frente, então o jogo no segundo tempo acabou ficando chato, feio, fraco. Mas, sim, o Corinthians 1, São Paulo 1, Roger Guedes e Michel Araújo fizeram um bom jogo, com boa vontade. Não teve uma plasticidade muito boa, não teve, né? Até pela fragilidade, pela ruindade, vamos falar a verdade. Teve a fragilidade, mas somada-se à ruindade de ambos. Então não teve um placar mais elástico e não teve um futebol minimamente bem jogado. Mas vamos lá, vou começar a falar primeiro do São Paulo, que não consegue vencer em Itaquera. Teve pontos positivos. O que eu gostei, que eu posso mensurar de positivo no São Paulo, foi a escalação do São Paulo. A escalação do São Paulo que teve o melhor do que o São Paulo pode oferecer. Eu acho que isso é importante mensurar. As melhores peças que o São Paulo tinha em mãos, que o Dorival tinha em mãos, foi a campo. Coisa que o Rogério Ceni não fazia. O Rogério Ceni inventava muito. Tanto que esse elenco do São Paulo é remendado muito por falta, primeiramente, de uma presença de um camisa 10. Um cara cerebral que toque mais a bola. Porque esse é um elenco que foi montado pro Rogério, ou até pelo Rogério. O Dorival tá tentando moldar. Então, o que ele tinha em mãos, eu gostei. Quando saiu a escalação do São Paulo, eu falei, boa escalação. Pensei, dá pra vencer em Itaquera. Só pensei. Assistindo o jogo, já dispensei. Deixei de pensar. A escalação que eu gostei que o Dorival colocou foi Rafael no gol. Todas as opções. É o melhor. Aí a linha de trás. Rafinha, sim, ele tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, tem um lado chato, reclamão, tem um lado bom que ele é um grande líder na equipe do São Paulo, mas ele é lateral direito. Nada de inventar ele como na linha de 3 na zaga, ele é o zagueiro pela direita. Não, ele é lateral direito. Não inventá-lo como segundo volante, nem como meia, nem improvisar na frente. É lateral. Ele jogou bem. Nota-se também pelo fraco time corintiano, né? Pode-se dizer que pouco atacou ele.
De vez em quando o Wesley, de vez em quando o Roger Guedes, mas pouquíssimas vezes. Então ele teve vida fácil. Por isso pode-se dizer que o Rafinha foi bem. No outro lado, na lateral esquerda, teve Caio Paulista, que estou gostando com ele há pouco, né? Para quem já teve tempos atrás, Reinaldo, o Wellington. Caio Paulista tá jogando bem, muito na parte ofensiva. Peca muito na parte defensiva, que pra mim ele é muito fraco marcando, tanto que o Fagner, se ele quisesse jogar, teria jogado muito nas costas dele, que ele sobe muito bem, o Caio Paulista, mas marca fraco nas costas. Só que o Fagner é aquela, se preocupa mais em brigar, em ser o xerifão, em bater e não jogar. Se focasse em jogar, Fagner tem qualidade, mas não, ele não faz. O meu zaga de São Paulino, bom dizer, é a melhor opção. Dentro que eu acho que parece que o Dorival encontrou a melhor zaga do São Paulo. Rafinha e Caio Paulista nas laterais, Rafael no gol, Arboleda e Beraldo. Para mim é a melhor opção que o Dorival tem em mãos e que consegue entregar um bom futebol, uma boa segurança. O time de São Paulo não fica tão exposto assim. Peca pela fragilidade, a falta de ímpeto do meio para frente. Do meio para trás o São Paulo mostra-se seguro. Também sempre bom mensurar mediante a inoperância quase que total. Quando você tem um centroavante ao contrário do seu time, chama Yuri Alberto e não te ofende, o Arboleda jogou muito. Colocou o Yuri Alberto facilmente no bolso. Quem não colocaria? Fácil. Agora os pontos negativos do São Paulo. Para mensurar isso também, como eu falei no começo do vídeo, São Paulo teve a faca e o queijo na mão para poder matar o Corinthians. O São Paulo faz o gol e não soube acabar. O São Paulo faz o gol, aquela coisa, e teve aquela parte da empolgação. Mas não, o São Paulo tem essa mania, desde também da época do Rogério, há anos, faz o gol, acaba com o jogo. Não, vai pra cima, pressiona, e ainda mais sem Itaquera. Eu tava vendo aquela parte, eu tava fazendo a leitura. O Corinthians ainda vai arranjar um golzinho safado, vai segurar e se bobear, ainda vai virar esse jogo. Porque o São Paulo não soube matar. Dava pra poder matar o Corinthians. O Corinthians tomou o gol e um golaço, pode-se dizer, pela a jogada que foi criada com ímpeto, com volúpia, com troca de passes, indo até a lateral, indo pra zaga. A jogada, meu Deus do céu, Gil, o que foi ele? Ele caiu sozinho. Acho que o fantasminha pegou e empurrou ele caiu que nem um saco de merda no chão. Michel Araújo pegou, ajeitou, na saída do Cássio chutou. Então, o Fagner tentou até travar o chute, não conseguiu. Mas o São Paulo jogou bem até o gol, depois não soube. O São Paulo construiu muita coisa até o momento do gol, foi coroado com o gol, mas o ponto negativo é que não soube. Não soube matar o Corinthians quando o Corinthians estava grogue. Então, não que o Corinthians teve muito esperto no jogo, não. Longe disso. Aí o Corinthians foi premiado e o São Paulo penalizado com um gol de pênalti, que eu vou falar um pouco no final do vídeo. Pênalti, eu acho que eu acredito que não foi pelo fato de mão no peito, não rolou nem alavanca. Futebol é esporte de contato, teve mão no peito, puxa daqui, puxa dali. Então, toca no jogador do Corinthians, ele se desmancha. O Wesley pra cima do Rafinha, acredito que não teve pênalti, mas o juiz marcou. É o tal do interpretativo, já marcou, mas isso não esconde, isso não macula, isso não impede de dizermos a inoperância do São Paulo depois de fazer o gol. Então, muito time esconde isso aí. O juiz nos roubou, mas o São Paulo jogou o suficiente para ganhar do Corinthians? Até o gol, sim, depois do gol parou. Então chamou o Corinthians pra frente. O Corinthians não foi, porque o Corinthians é ruim, é fraco. Esse Corinthians, especialmente eu tô dizendo. Então o São Paulo também tem culpa também. Não é só o juiz que marcou um pênalti que não foi. Na minha visão, ou de alguns comentaristas que não foi. Na minha visão não foi pênalti. Então cada um tem sua opinião. Eu só tô dando a minha. Já que eu tô fazendo o vídeo, eu estou fazendo o vídeo. No meu canal eu estou dando a minha opinião.
Longe de dizer que essa é a verdade pura e cristalina. Não é. E nem é minha intenção fazer isso. É só expor a minha opinião perante o que eu vi no jogo. Então, mas o São Paulo tem culpa sim, porque fica muito cômodo, muito mais fácil você não jogar o suficiente para ganhar de um Corinthians fraco e frágil e jogar a culpa só na arbitragem. Então, ponto negativo. Jogadores do São Paulo, até com chance de poder matar o Corinthians, não matou. E quando o Dorival conseguiu achar a equipe, entre aspas, perfeita do São Paulo, mediante os times, os jogadores que tem, porque na frente você tem, que nem eu falei, tem Rafael Arboleda, Rafinha Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. Na frente, Gabriel Neves e Pablo Maia. O time fica bem mais compacto. É a melhor dupla de volante que tem. Tem gente que gosta do Luan, mas o Luan ele tava mais com cabeça. Acabou de renovar, mas ele tava mais cabeça para algo contratual do que pro São Paulo. Então, Gabriel Neves e Pablo Maia estando focados no São Paulo, é a melhor opção do São Paulo. O Wellington Rato e Michel Araújo, autor do gol, e Luciano e Caleri. Então, essa fechando a escalação do São Paulo, que eu gostei. Essa pra mim foi a melhor escalação. E os jogadores cagaram, no sentido de que o Dorival montou o melhor time. Só que esse melhor time do São Paulo não soube ser melhor do que o Corinthians, do que o fraco Corinthians. Então o São Paulo, que era pra ser o melhor, não conseguiu ser. Então o São Paulo torna-se pior. Então pode-se dizer o seguinte: o Corinthians ganhou esse ponto em Itaquera. O São Paulo perdeu 2 pontos. Ganhou 1, era pra ganhar 3. Perdeu 2. O sentimento do São Paulo tem que ser esse. Dava para poder quebrar o tabu. Sim. Não perdeu. Não jogou bola após o gol. Então também. E não adianta ficar focando só no juiz. O juiz roubou o São Paulo. São Paulo jogou bola para tal. Esse tem que ser o ponto. O foco tem que ser esse. Não focar em fatores externos, mas focar em algo interno. Então a escalação do São Paulo eu gostei. Foi muito boa. Mas os jogadores não corresponderam. Então esse foi o São Paulo. De Corinthians, que a gente pode citar no Corinthians 1, São Paulo 1, Roger Guedes e Michel Araújo, autor dos gols, que nem eu já citei no começo do vídeo, a ruindade corintiana assusta para quem é corintiano. Eu sou palmeirense, hoje eu fui São Paulino, porque por ser anticorintiano torci pro São Paulo, isso é óbvio, e eu sempre deixei muito claro. Sempre torço pro Palmeiras e sempre torço pro Corinthians. Qualquer time do mundo que for enfrentar o Corinthians eu vou torcer contra. Faço minhas análises aqui, elogiando, criticando o Corinthians, mas a torcida, que é a coisa que é fora do vídeo, é eu e a televisão, eu torço contra o Corinthians, né? E eu só torço pro São Paulo quando é contra o Corinthians. Também não gosto do São Paulo, também não morro de amores mesmo pelo São Paulo, mas torço pro São Paulo quando é contra o Corinthians. E hoje o São Paulo me deu raiva porque dava pra ganhar do Corinthians. Um Corinthians que assusta pela sua ruindade. Esse time do Corinthians ainda é cedo dizer aquela coisa de rebaixamento, fica flertando pra lá e pra cá. Pega um Goiás, perde, pega um Palmeiras, perde, quer dizer, o time que é fraco no Goiás, o Corinthians perdeu. Pega um Palmeiras que é forte, perdeu também. E a sequência corintiana é que vai assustar. Esse é o ponto que eu quero dizer. A sequência, que eu vou falar mais pra frente, a sequência dos jogos do Corinthians, Luxemburgo não sei se vai sobreviver a tal, como no comando do Corinthians. Mas, outro ponto pra falar do Corinthians, o que é? A postura passiva em clássicos. Também eu tinha citado falando do como que joga com o Palmeiras fora de casa, é a mesma postura covarde como joga com o São Paulo em casa, ou vice-versa, independente do estádio. O estádio, o campo de futebol não é o problema do Corinthians, é os jogadores em campo. Não adianta ter técnico A, técnico B. Esse técnico não pode dirigir o meu time porque ele fez isso. Esse agora é bom, o professor vai ser o salvador. O problema do Corinthians não é técnico. É técnico dentro de campo, é manejo com a bola, mas não é o cara que tá gritando na beira do campo. Então esse é o ponto. Então, independente, você pode colocar Rinos Mitchell, Pepe Guardiola, o time do Corinthians é horrível. O time tem boas peças, mas não consegue formar um time. Esse é o ponto, esse é o que eu quero entrar na cabeça do corintiano. O Corinthians não tem time. Do 1 ao 11 não consegue formar um time. Tem boas peças, tem um grande goleiro,
tem um volante, um primeiro volante, um Fausto Vera muito bom, tem um Roger Guedes, tem esse moleque Wesley, tem um Adson que joga bem, mas eu falei quanto? Falei 3, falei 4 jogadores no máximo? O time é composto por 11, então não dá, o time do Corinthians é fraquíssimo, é limitadíssimo, é ruinzinho, alguns, foi difícil, eu fiz as anotações aqui. Pontos positivos do Corinthians. Foi muito difícil. Tanto que foram poucos. Só 2. Roger Guedes, surpresa. Só o Roger Guedes joga. Sério. O jogar que eu falo é o ter a disposição técnica, jogar, pegar a bola debaixo do braço e tentar fazer algo. Outro ponto positivo, o Wesley. Eu acho que ele jogou até bem, no sentido de que acho que ele jogou pra cima porque sem o peso, porque a torcida do Corinthians tem esse perfil de dar muito apoio pro moleque que vem do terrão, ou moleque que vem de um time do interior, é um time pequeno e começa a vida. A torcida do Corinthians apoia bastante esse tipo de jogador. Então, acho por isso que ele jogou bem. Ele não sentiu o clássico, foi pra cima. Então, o lance do pênalti, que eu achei que não foi pênalti, minha opinião, ele jogou leve, jogou bem, foi pra cima de um Rafinha, tanto que o lance do pênalti, que o juiz deu pênalti, foi do que ele partiu, no mano a mano, e teve a mão no peito. Pra mim não foi o suficiente para poder marcar o pênalti, mas foi marcado, e gol do Roger Guedes. E Roger Guedes, que nem eu falo, quem acompanha os vídeos do canal, que ele não joga no Sport Clube Corinthians Paulista, mas sim no Roger Guedes Futebol Clube. Quando o Roger Guedes Futebol Clube ganha, é muito bom, porque o Roger Guedes ele faz gol, ele arma, ele bate escanteio, ele defende, ele ataca. O Roger Guedes em si é muito bom, mas só o Roger Guedes, não é o Corinthians. O Corinthians é muito ruim, esse Corinthians que eu estou citando é muito ruim. Então parece 2 times diferentes, o time do Roger e o time do Corinthians. E quem perde é o torcedor. Quem perde é o time do Corinthians. Esse é o ponto. Que se endeusa muito quando o Roger Guedes salva o Corinthians. Mas muito corintiano tampa a visão no sentido de quê? No sentido de o Roger Guedes fez o gol, tá tudo resolvido. Não é só isso. Ele resolveu parte do problema, mas o problema permanece. Por isso que o Corinthians está mal na tabela, o Corinthians está mal no futebol jogado em campo. O corintiano mais racional não vê perspectiva a curto, médio, longo prazo. Se o time for isso mesmo, é bagunçado, é fraco. Reflexo do quê? De uma diretoria mal resolvida, dos mesmos que nunca muda. E quem sai perdendo? O Corinthians. Você, corintiano, também sai perdendo. Pontos negativos, agora que eu falei, os pontos positivos do Corinthians foram fracos, poucos, dá pra falar rapidinho. Ponto negativo do Corinthians é ficar a noite inteira falando de pontos negativos. Você quer dentro, você quer fora de campo, você quer você quer falar da história do Corinthians, você quer falar de tudo. Pontos negativos, primeiramente, o time não rende independente de técnico. Isso foi constatado, como eu falei, já foi constatado que pode ser o Cuca, pode ser Lázaro, pode ser Silvinho, pode ser Luxemburgo. Não vai resolver o problema do Corinthians, né? Pode atenuar, pode ser a dose de morfina pro doente condenado à morte. Pode tirar a dor, pra ele ter uma morte tranquila. Mas não vai resolver o problema, não. O Corinthians não vai ser saudável com o Luxemburgo, né? Então o problema não é esse. Existe um problema, vamos tirar o Cuca. Quem é a solução? Existe? Existe. Luxemburgo. Até agora, trocentos jogos, nenhuma vitória. Nenhum futebol apresentado. Só que ainda tá no prazo, né? O Luxemburgo pediu 10 jogos. Me dê 10 jogos de paciência para poder apresentar um futebol. Ainda tá contando os 10 jogos. E aí? O Corinthians necessita, o torcedor corintiano é, por natureza, sedento por vitórias. O corintiano cobra vitórias. E não só cobrar vitórias, mas jogar bola. O Corinthians não está ganhando, o Corinthians não está jogando, nem ganhando e nem jogando. Agora, eu citei a situação do Corinthians, que é horrível, tanto dentro de campo, fora de campo, no trato com a bola, com o manejo com a bola, mas pode citar nomes também.
Pra não ficar só em situação, ficar jogando pelo vento. Ah, o Corinthians é ruim, o Corinthians não presta. Mas peraí, mas me cite quem não presta, né? Tem gente que me pede detalhes. Tá bom, vou citar alguns nomes. Alguns, né? Senão eu vou ficar a noite inteira falando. Fagner, os dois mais velhinhos também, né? Tem o Gil, que cansado, e Fagner, que é brigão. Fagner quer ser o xerifão. Se eu não ganho na bola, eu ganho na raça, eu brigo, eu bato. Muitas vezes ele ultrapassa a barreira, o limite do ser valentão para ser desleal, para ser violento, né? Toda jogada do Fagner ele chega para quebrar. Toda. Eu já vi uma declaração do Fagner que diz assim: eu tenho que chegar forte porque eu sou menor muitas vezes do que o jogador que eu tenho que marcar. Se eu chegar muito bonzinho nele, eu vou perder a dividida. Então eu tenho que chegar junto para quê? Para me impor, para botar medo no atacante adversário, né? Até aí eu entendo, mas eu não entendo é o passar do ponto. O jamais visar a bola. Que você pode visar a bola e dizer, quando você fala aquele estilo de jogador que vamos que vamos, atropela tudo. Muitas vezes, a maioria das vezes, o Fagner não visa a bola. Ele não quer saber da bola. Ele quer lesionar o jogador. E isso é complicado. Quando é do meu time, nossa, é maravilhoso. Pouco tempo atrás eu tinha quem? Felipe Melo. Então, é da mesmo naipe. Quando eu tava no Palmeiras, esse é o jogador palmeirense, raça, representa o Palmeirense em campo. O Corinthians não tem, o São Paulino deve ter. O São Paulo tem Luciano também, que nem nenhum anjinho. Se faz de anjo também, né? Se faz de vítima, mas também, né? Felipe Melos, Fagners, Lucianos, tudo a mesma coisa. Todo time tem o teu, né? Se eu quiser falar coisas bonitas ou coisas feias, eu vou falar do time que eu quiser. Então o Fagner ele quer se impor num ponto que não se deve, né? Somente pela violência, pela imposição física. Por mais que ele tenha motivos, do quais eu citei já, por ele tem que ser assim, mas o ruim é quando ultrapassa. Outro ponto também de São Paulo, do Corinthians, do meio pra frente também, Juliano e Yuri Alberto. Juliano é uma canseira, é o Mr. Hypo Training, no caso, né? O cara que é o bombadinho, é o que faz cover do boneco da Michelin, todo bombadinho, todo fortinho, e não joga nada, sério, é uma canseira, meu Deus, ele já entra com a língua lá embaixo. E o Yuri Alberto, há um bom tempo, só vive de golzinhos e se escorar nas costas de Roger Guedes. Você, corintiano, acho que percebe quando eu falo isso aí, não é de hoje. Eu falo o seguinte, corintiano, abre o olho, o Corinthians fez o pior negócio da história. Por 50% dos direitos federativos ou econômicos de Yuri Alberto, deu de mão beijada umas 5 revelações do Corinthians, da base corintianas ou que veio de outros times, bons valores, deu de mão beijada e mais um valor X em dinheiro pro Yuri Alberto, e ele não tá entregando tudo isso aí por 50% de Yuri Alberto. Aí é fogo, né, filho? Aí não tem como defender. E em campo ele não tá entregando nada. Fez golzinho em partidas recentes, né? Foi contra o Fortaleza, no 1x1, se eu não me engano. Acho que foi, né? Não tô falando besteira, mas também se estiver falando besteira é normal. Não tá jogando nada. O Corinthians vendeu a alma do demônio e só faz merda. Então, a equipe corintiana, que nem eu falei, a equipe do São Paulo, que me agradou muito até o gol depois, a equipe e caiu o nível São Paulino. A equipe do Corinthians foi a campo com Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Matheus Bidu. Murilo e Matheus Bidu, acho o Murilo um bom valor, só que ele é muito assustado. É aquele cara, se você apertar, ele peida. Vulgarmente falando no futebol. Matheus Bidu, pra mim, não fede, não cheira. Todo mundo tá falando, ele é muito bom, ele veio do Cruzeiro da Série B. Uma coisa é Cruzeiro na Série B, outra coisa é Série A com Corinthians. É bom dizer isso, é bom deixar bem claro isso, né? Tem muito corintiano que não, você está criticando, você tem inveja dele. Não, pô, o cara é fraco, é limitado. A cara do time do Corinthians, né? Na frente o Corinthians tem Fausto Vera, Maico e Juliano, 3 volantes e nenhum meia, um buraco no meio. Tanto que tá explicado também nessa escalação porque tanta ligação direta para Wesley, Roger Guedes e Yuri Alberto.
O Corinthians não tem meia. Tipo assim, o lugar que é pra ser de Renato Augusto continua-se vacante. Um buraco. Continua-se vago. Quando o Renato Augusto voltar da contusão, ele joga. Mas enquanto ele não jogar, ponha-se alguém na função. Puxa algum 10 da base, pelo amor de Deus. Mas Fausto Vera, Marco e Juliano. Os três destrói, ninguém constrói. Por isso que o Corinthians é pobre desse jeito. Taticamente falando, futebolisticamente falando. Não constrói. Aí você tem que pegar uma bola direto do Cássio pro Roger Guedes. Do Gil pro Roger Guedes. Do Fagner pro Roger Guedes. Aí o Roger Guedes Futebol Clube não funciona toda vez, né? Fica manjado. Então acho que o Corinthians é notório o time limitado que é do Corinthians por causa disso aí. A gente não vê perspectiva de melhora, não, nenhuma. Sinceramente, muito... teve explicações, né? Do lance do gol de São Paulo, o São Paulo construiu uma boa jogada, assim, conseguiu tocar. Eu falei que uma das coisas mais bonitas que eu vi, das poucas coisas que eu vi bonita, até acontecer o gol, foi o gol de São Paulo, que São Paulo criou, cresceu, dominou, engoliu o Corinthians e foi coroado com um gol de Michel Araújo. Então, com a falha bizonha, Fagner caindo de um lado, Gil caindo do outro, se desmoronando, se desfazendo, se esfarelando, e o cara teve a calma, foi lá na saída do Cássio, tocou por cima. Aí o jogador do pênalti, aqui não foi pênalti, mão no peito, mas sem aquela força de alavanca pra baixo. Achei esquisito, mas o juiz deu, então Roger Guedes não tem nada a ver com isso, caixa, põe pra dentro, 1-1. Esses foram os gols. Agora falar da sequência do São Paulo. Você São Paulino, o São Paulino, o palmeirense, corintiano, quem for que esteja vendo o vídeo, a sequência São Paulina. Vai ter Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana. Vai ter tudo meio que encavalado, tudo muito misturado. São Paulo que agora já pega o Sport pela Copa do Brasil, a partida de ida. Depois, na sequência, pega pelo Brasileirão no Morumbi o Vasco. Contra o Sport vai ser em Recife. Vai ser provavelmente na Ilha do Retiro. Acho que não vai ser na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Acredito que não. Vai ser na ilha mesmo. Aí depois do São Paulo e Vasco pelo Brasileirão, São Paulo tem pela Sul-Americana a Academia Puerto Cabejo, né? São Paulo conseguiu vencer na Bacia das Alvas no finalzinho. Aí saiu até um bom número de gols na parte final, mas São Paulo não tinha partida ganha. Você vê a fragilidade de São Paulo também, né? Falo muito da fragilidade do Corinthians, mas a fragilidade de São Paulina também, os apagões do São Paulo também, que tem um time hoje melhor do que o Corinthians, o São Paulo tem, né? Mas também quando o São Paulo apaga, a merda acontece, ou nada acontece. Depois de Porto Cabejo e São Paulo pela Sula, aí o São Paulo volta a jogar pelo Brasileirão contra o Goiás, né, no Morumbi, partida que dá pra ganhar, né, acredito. Aí depois tem a volta contra o Sport pela Copa do Brasil, aí tem Brasileirão de novo, lá na Arena do Grêmio, lá no Sul, tem Grêmio e São Paulo pelo Brasileirão, aí depois volta a carga de novo pela Sul-Americana, pega o Tolima e depois o Brasileirão. No final de toda essa maratona, pega o Palmeiras, lá para começo do mês, lá para dia 10, sábado, tem... dia 10 de sábado do mês de junho, daqui praticamente um mês pra frente, vai ter São Paulo e Palmeiras no Brasileirão. Eu quis parar nesse jogo aqui porque vai ser, obviamente, o time que eu torço, o Palmeiras, né? Então, pra ver toda essa sequência, como é que o São Paulo vai chegar nesse São Paulo e Palmeiras. Vai estar vivo, vai estar bem, vai estar vivo nas outras competições, na Copa do Brasil, porque já vai ter bons jogos da Sul-Americana, praticamente acabando a primeira fase, vai ter a ida e a volta contra o Sport. Será que o São Paulo vai sobreviver? Time tem, o Sport também não é nada disso. É o único time da Série B que ainda tá na Copa do Brasil. O restante é tudo time de Série A. Então, São Paulo, nisso, São Paulo tem a obrigação de eliminar o Sport. É bom já salientar. A sequência corintiana, né? Então, bom jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que 9 jogos, né? Então, o Corinthians já começa agora, bem, corintiano, palmeirense, São Paulino, flamenguista, pega só essa sequência corintiana, se vai ter algo fácil. Pro Corinthians agora não vai ser nada fácil. Copa do Brasil, já pega agora Atlético Mineiro em Minas, só Hulk pela frente. Aí,
Você acha que vai ter vida fácil? Volta pro Brasileirão. Flamengo no Rio de Janeiro. Nem volta pra São Paulo, já vai de Minas pro Rio de Janeiro. Aí, você acha que vai ter tranquilidade? Libertadores. Depois de pegar um Flamengo no Maracanã, vai ter uma molezinha. Argentina. Argentinos Júnior na Libertadores. Aí você fala, pô, agora o Corinthians vai ter vida fácil. Itaquera, Fluminense, de Fernando Diniz. Rapaz, aí você achou que o Corinthians tá na merda? Não, vai ter mais merda ainda. É a volta em Itaquera, com prenúncio de uma possível ou hipotética eliminação com o Galo Copa do Brasil. Depois, aí sim vai ter um pouco de vida mansa. Não sei como é que vai ser a eliminação, a classificação com o Atlético Mineiro. Vai ter a ida e vai ter a volta. Pega o América Mineiro no Horto. Será que ganha? Não sei. É o jogo, de tudo isso que eu falei, é o jogo mais fácil até agora. Aí vai lá para altitude em Quito, pegar o Del Valle pela Libertadores. Aí volta em Itaquera, pega o Cuiabá do Brasileirão. Aí fecha essa sequência, o clássico na Vila Belmiro contra o Santos. Eu quero saber, até quando chegar contra o Santos, será que o Luxemburgo ainda vai ser técnico do Corinthians? Ele pediu 10 jogos. Não sei se você acha, mas provavelmente já vai ter superado a barreira dos 10 jogos. Mas eu tentando tirar a parte anticorintiana e a parte palmeirense, tentar tirar fora dessa análise, eu não vejo nada de bom, sinceramente, pro Corinthians. É um futuro negro, não tão negro assim, no sentido de ser pessimista, mas... Porque eu falo, quando ser pessimista é pensar em rebaixamento, o Corinthians vai cair. Não acho tanto, porque... Bom sempre ressaltar, existe coisa pior que o Corinthians, existe. Tem Cuiabá, aí tem um monte, não. Vamos lá, aí tem Vasco que tá achando que o Vasco tá bem, não, calma. Tem Santos que ganhou do Vasco, calma, é muito time ruim. Eu sou a favor do Campeonato Brasileiro, 10 tinha que classificar pra alguma coisa e 10 tinha que ser rebaixado, todo ano tinha que cair uns 10. 5, 4 é muito pouco, é muito time ruim no Brasil, é muito time ruim, só ocupando espaço, só respirando o ar da atmosfera, sem fazer merda nenhuma. Então é isso, então agora vamos para as considerações finais, vamos para a demagogia, né, que impera, não só na torcida do Corinthians. Eu vou citar esse exemplo agora da torcida do Corinthians, mas acontece em toda a torcida, né, toda a torcida tem o seu calcanhar de Aquiles, em tudo. Mas essa da torcida do Corinthians que sempre lança aquela hashtag respeita as mina. É nós que tá, vai Corinthians, não sei das quantas, respeita a mina. Tudo perfumaria, ninguém respeita merda nenhuma, né? Não tô falando que essa causa é errada. Tem que respeitar as mina, os mano, e tem que respeitar todo mundo. Os velhinhos, quem gosta daquilo, tem que existir o respeito. Mas não somente em forma de hashtag, tem que ser na prática, no dia a dia. A torcida do Corinthians, o Corinthians faz o hashtag respeita as mina e a torcida vai lá e canta cânticos homofóbicos. O juiz para o jogo e a torcida canta mais alto, mais forte ainda. Alguma coisa do tipo que... vamos Corinthians, nessas bichas teremos que ganhar. Algo desse tipo. Que sempre teve, né? Não, e teve gente que falava assim, mas o culpado é o Vampeta, que o Vampeta que começou a chamar o São Paulo de Bambi. Não, o Vampeta só soltou algo, pra você que deve ser ignorante, ter o cérebro do tamanho de uma ervilha, ele soltou algo que já existia. O São Paulino sempre teve a fama de flertar, de ser o time de viado, né? Então... Não que seja defeito, mas era o time. Mas não ser viado no sentido do homossexualismo, mas no sentido de que... De ser o time mais dos mais riquinhos, dos mais fresquinhos, dos endinheirados. E o Corinthians ser o antagonismo disso. O seu time da ralé, do pobre, do prejudicado, ou do negro, do operário. Então, de tudo. Então o Corinthians por ser o time mais, entre aspas, mais másculo, que é do povão. E o time mais afrescalhado, que é do São Paulo, que sempre foi ligado às oligarquias, à alta classe paulistana. Hoje já não existe mais tudo isso aí, hoje é tudo misturado. Do São Paulo, do Corinthians, é tudo. Então, acho que hoje, em 2023, não se cabe mais isso que existia no passado, né? Então, acho que, voltando para essa parte do torcida do Corinthians, para mim, fazer essas hashtags na internet lá, respeita as minas, e você vai lá e xingar o seu amiguinho, o seu rival de viado, então não... Onde é que tá? Cadê a coerência? Então pra mim é só demagogia.
Não é só deixar em hashtag, mas é provar no dia a dia. Acho que esse é o ponto. O respeito vem nas atitudes do dia a dia. Não que falar, ele falou isso, ele falou aquilo, ele defende isso. Não, para. Então, é complicado. Então, eu tô dizendo, só citando esse exemplo, a torcida do Palmeiras também tem muita coisa errada, a do São Paulo também tem. Então, toda torcida tem o seu calcanhar de Aquiles. E torcida de futebol não tem negócio de anjinho, não. Todo mundo, se você procurar, puxar, vasculhar, tem os seus pormenores, tem suas coisas também. Então, eu só citei essa parte da demagogia que aconteceu nesse jogo específico. Se eu for citar do Palmeiras, tem, Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, todo mundo tem, tá? Só citei só essa, tá? Não me mordam, não me batam, por favor. E agora, no final da partida, já o último tópico, falar de arbitragem. A arbitragem, que já no Palmeiras e Bragantino, também, Palmeiras empatou com o Bragantino, também já teve Palmeiras prejudicado pela arbitragem, é fogo. Hendrick é puxado e o juiz dá a mão na bola, sendo que a mão na bola do Hendrick veio ocasionado por causa de um puxão que o goleiro deu nele. Então ele puxou, ele levantou a mão, a bola bateu na mão. Mas você tem que marcar o que acontece primeiro, o puxão. O goleiro do Bragantino puxou e ele caiu, levantou o braço e bateu a bola na mão dele. O juiz, tem VAR, tem tudo isso aí e não chamaram. Era um lance capital, era lance de pênalti, não chamaram, não sei, segue o jogo. Voltando para essa partida, Corinthians 1, São Paulo 1, para mim não foi pênalti no gol do... O Wesley, que já tava rabiscando muito para cima do jogador do Caio Paulista, mudou de lado para cima do Rafinha. Para quê? Para pegar o Rafinha no pé ruim, que o Wesley ele corta pro pé bom, mata o Rafinha, que só tem uma perna só, a perna direita. Aí é o que acontece. O Wesley foi pra cima, finta o Rafinha, que é mau marcador, na minha opinião. O Rafinha, aquele puxa, que é normal, que futebol é esporte de contato, meteu a mão no peito do Wesley, que se desmancha e cai. Eu não vi aquele negócio, aquele movimento pra cair. Ele bate pra ter aquele contato, eu tô sentindo você, botou a mão no peito, o outro já caiu. Na minha visão, não foi determinante pra queda, mas naquela também. O juiz marcou, bola na cal, Roger Guedes bate, empatou o jogo e acaba o jogo por aí. Então é isso, né? Já me alonguei demais. Falei de Corinthians, falei de São Paulo, falei da demagogia da torcida do Corinthians, né? Que vive de hashtags, mas na prática não é nenhum anjo. Falei da arbitragem, falei do majestoso Corinthians 1, São Paulo 1. Quando é que o São Paulo vai acabar com esse tabu? Vai acabar? Será que um dia vai acabar?